Olá, seja bem-vindo à nossa Divina Segunda. Essa semana a gente vai falar do vinho Norton DOC Malbec. Esse é o vinho que a gente escolheu para falar. Para quem não conhece o quadro, a Divina Segunda é um quadro onde toda semana nós aqui do Doutores do Vinho indicamos um vinho para você. Então a gente escolhe um vinho que a gente já consumiu, que a gente já conhece, que a gente já tem o hábito de consumir esse vinho. E toda semana, então toda segunda-feira, às 19h33 em ponto, nós trazemos para você aqui um bate-papo aberto, tá? O pessoal vai perguntar à vontade, um bate-papo aberto sobre, no caso hoje, esse vinho aqui que é o Norton DOC Malbec. Eu trago também algumas considerações que eu acho interessante. No caso de hoje eu trouxe sobre a Argentina. Tem um papelzinho aqui, uma colinha para eu seguir um roteiro, gente, senão eu me perco dando a falar. Para quem já segue a gente aqui no Instagram, sabe que eu dando a conversar fiado aqui e no final eu me perco, não falo a informação correta. Então eu tenho aqui uma listinha, um bate-papo sobre esse vinho aqui. Então é o Norton Malbec DOC. Tá uma diferençazinha entre esse e o outro que eu vou explicar. Tem um Norton Reserva, se não me engano, mas esse é o DOC, que ele tem uma pequena diferença aqui no tipo do vinho. Então eu escolhi esse porque eu já conhecia esse vinho, e apesar dele ter um longo estágio em madeira, em boca a madeira é muito equilibrada, e é o que hoje todo mundo está buscando, né? Nos anos 90, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, não no mundo, né? A gente criou o hábito de consumir vinhos com muita madeira, né? E hoje em dia os enólogos buscam um equilíbrio dessa madeira. Então, aquela coisa de ter aquele sucão de madeira em boca, muita madeira, hoje a gente já abandonou, e hoje a gente quer sentir realmente a fruta, e a madeira tem que somar, né? Trazer um benefício ali de amaciar o tanino, pode até trazer um pouco de madeira, não tem problema, mas a madeira não pode sobrepor ao sabor do vinho, beleza? Então já pus na taça, já faz uns minutinhos, deixei ele respirar aqui, ele estava um pouquinho mais gelado. Dica que eu sempre falo: clima um pouco mais quente, está um pouco complicado deixar o vinho, deixa ele um pouquinho mais gelado do que o normal na taça e ele vai chegar à temperatura. Então durante a nossa live aqui, meia horinha que a gente bate papo aqui normalmente, um pouco menos, um pouco mais, ele daqui uns 10 minutinhos ele já está na temperatura ideal, já vai começar a entregar aqui tudo que a gente precisa dele. Beleza, turma? Então vamos lá, o bate-papo hoje sobre o Norton DOC Malbec, um vinho que aqui, para quem é de Belo Horizonte, é um vinho que encontra no Verde Mar. A turma de BH aí, se quiser manifestar aí, dá um pulo, vi que tem uma turma aí, ó, professora Silvia da BS, José Maurício, Henrique, Andréia, todo mundo aí, obrigado pela presença. A professora Silvia é professora de Argentina lá, então pode me interromper aqui, viu, professora? Pode falar aí alguma coisa. Vou falar um pouquinho sobre a Argentina, muito pouco, bem só para a turma que acha que a Argentina não conhece a Argentina. Então, boa aula para você, Henrique, valeu. Então vamos falar um pouquinho sobre a Argentina. A Argentina é um país, nosso vizinho aqui, né? O consumo per capita na Argentina, pelos dados que eu tenho aqui, é na faixa de 30 a 31 litros per capita ano, quer dizer, é muito acima do que o Brasil consome vinho, né? A diferença é que a população é bem pequena. A população é bem pequena e no Brasil a gente consome aí 2,6, 2,8. Isso pós-pandemia, tá, gente? O Brasil consumia 1,8, 1,7 litros per capita ano. A Argentina isso vai gerar em torno de 30, 31 litros per capita ano. A diferença é que a população da Argentina é muito menor do que a população do Brasil. Então o volume de consumo do Brasil ainda é alto por conta do nosso tamanho da população. Mas se o Brasil continuar caminhando aí, chegar em 3, 4, 5 litros per capita ano, a gente vai ter um volume de vinhos consumidos no Brasil absurdo. Assim como os Estados Unidos, que não é o maior consumidor per capita de vinho no mundo, mas é o maior consumidor em números absolutos, porque o país é muito grande, muita população e acaba consumindo bastante vinho. A produção da Argentina cresce, tá? Dados aqui até de um parceiro nosso importador. Então a população da Argentina cresce aí por conta de 2%. Minha parte está fazendo, isso aí, Felipe, sua parte está fazendo aí, o Henrique também. Isso aí, tem que ajudar no consumo, a gente tem puxado para cima, viu? O meu consumo aqui em casa é parecido com o de Portugal, 50 litros ano, aí fácil. Mas estamos puxando para cima essa régua. A Argentina cresce a produção de vinhos, o Chile patina um pouco, às vezes anda de lado. Então a Argentina ela puxa um pouco a régua para assim do Mercosul, né? Então ela puxa isso aí, mas ainda assim o país pequeno, então em matéria de volume de consumo de vinho não é tão alto. Interessante que 15% de tudo que a gente exporta para o Brasil vem da Argentina. Então 15% dos vinhos que a gente importa do mundo, isso vem da Argentina. Então o brasileiro tem o hábito sim de consumir muito vinho argentino.
que é um bom negócio. Eu acho, né, penso que a Argentina entrega bons vinhos por um custo-benefício muito bom, tá? Eu sou fã mesmo de Argentina. Tem um estilo próprio, mas eu acho que eles vêm melhorando e amadurecendo. Isso aí, essa questão do excesso de madeira que eles já tiraram. Eu acho que a Argentina só evolui, só ganha. E eu realmente gosto dos vinhos argentinos. A questão é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compara os vinhos argentinos com vinhos do resto do mundo, né? Então ele tem um perfil, um estilo de vinho que nem em todo lugar do mundo tem esse estilo de vinho. Então a gente acaba às vezes experimentando outros vinhos, às vezes França, Itália, fala, não gosto de vinho francês, não gosto de vinho italiano, porque está acostumado com esse vinho mais potente, mais frutado, mais alcoólico argentino, principalmente de Mendoza. Boa noite, Iracema. Boa noite, boa noite. Então a gente acaba acostumando com esse estilo de vinho argentino mais forte. Quando a gente vai para algum outro país que às vezes tem um perfil de vinhos um pouco mais leves, a gente acaba estranhando, mas a Argentina também está fazendo vinhos mais leves agora, não só vinhos muito potentes. E se você quiser alguma coisa parecida, por exemplo, na Europa, Portugal, região do Douro, entrega vinhos muito parecidos, matéria de potencial alcoólico, fruta, estrutura, tanino, é muito parecido. Região do Douro aí, o sul da França, região um pouco mais quente, então você tem que pensar sempre em clima, né? Região um pouco mais quente, traz vinhos desse perfil aqui mais parecido. Beleza? Malbec, gente, é a casta emblemática da Argentina. Quando você fala Argentina, você pensa em quê? Malbec. Você pensa em Uruguai, você pensa em Taná, né? Você pensa no Chile, pensa em Carmener. Mas, contudo, todavia, entretanto, a Argentina vem tentando mudar esse conceito de Malbec, a Argentina é só Malbec. Por quê? Tem um problema muito sério quando você tem uma uva emblemática tão famosa quanto a Malbec. Tem pessoas que têm um perfil diferente. Tem gente que já fala que esse vinho aqui é muito leve. A Malbec é uma uva que ela é muito elástica, né? Ela tem uma amplitude muito grande. Ela consegue fazer vinhos de entrada mais simples, bem frutadinhos, mais levinhos, e consegue fazer vinhos mais de alta gama, potentes, paulada, vinho encorpado. Então a Malbec ela vai oscilar bem. Então ela entrega às vezes vinho mais leve. Uma vez eu coloquei no Instagram, um vinho Malbec vai agradar muita gente, um vinho Malbec mais de entrada. Aí algumas pessoas, não, mas Malbec é potência pura, não vai dar certo, você vai colocar isso numa festa de família, Malbec não é bom. Só tomar cuidado com o Malbec que você vai entregar. Então o Malbec ele pode oscilar. Mas se de tudo você não gosta da Malbec, como é que você faz? Eu não gosto de Malbec, então eu não vou consumir vinho argentino? Esse é o problema. Então esses países que têm uma uva emblemática muito forte, como por exemplo a Argentina e o Uruguai, a Malbec e a Taná, se você por um motivo qualquer não agrada desse paladar da Malbec, não gosta do sabor da Malbec ou da Taná no caso do Uruguai, você acaba abandonando o país de lado. Isso é ruim para os negócios do país, porque o país, né, ele vive de venda, né? Vinícola tem todo o glamour, todo o amor, né? Mas no fundo o que paga as contas é vender vinho. É boleto chegando, dinheiro tem que entrar para pagar o boleto. Então os grandes países onde tem essas uvas ícones muito famosas estão começando a buscar alternativas, tá? A Argentina hoje busca muito a Cabernet Franc, então os grandes vinhos argentinos hoje estão caminhando para a Cabernet Franc. E tem a Bonarda também, que fazem bons vinhos. A Bonarda foi um pouco desacreditada no passado, porque fazia vinhos somente vinhos de entrada. Mas, recentemente eu tomei um vinho Bonarda espetacular, um vinho até bem caro, a gente foi convidado para uma degustação. Então a uva Bonarda está entregando e um paladar bem parecido com os Malbec. Então, se você aí gosta de Malbec, mas quer variar um pouquinho o sabor, pode comprar um vinho da uva Bonarda, principalmente os Bonardas mais caros, mais sofisticados, mais estruturados. Ele vai entregar uma semelhança ali com o Malbec, é diferente, mas ele entrega uma semelhança. E ele é um baita vinho, traz bons vinhos com a Bonarda. Então, sempre que você pensar em Argentina, sim, pense em Malbec, mas também pense em Cabernet Franc, Bonarda e também Cabernet Sauvignon. Tá? A Argentina faz bons vinhos com a Cabernet Sauvignon. Ela consegue, por conta a gente vai falar que por conta da cordilheira, ela consegue usar a amplitude térmica para amadurecer bem a Cabernet. Cabernet é uma uva difícil, não é tão fácil de fazer vinhos do mundo inteiro fazer Cabernet. Os Cabernet bom de primeira linha, você precisa de realmente um clima que seja apto ali, uma casta precisa de luminosidade, precisa de calor, precisa de amplitude térmica. Você vai ter um Cabernet maravilhoso, tá? Aí a Argentina consegue fazer isso com os vinhos. Então não pense só em Malbec. Eu trouxe um Malbec, até procurei um Cabernet Franc da Norton, mas não tinha lá disponível no Verde Mar. Então eu acabei trazendo esse aqui porque é um clássico mesmo e todo mundo ia gostar de saber desse vinho. Beleza, turma? Então, lembra da Argentina, mas lembra que tem Malbec, você tem Cabernet Franc, Bonarda e também Cabernet Sauvignon. Bons vinhos com a uva Cabernet Sauvignon produzidos na Argentina. Vale a pena experimentar, abrir um pouquinho o leque. A Cabernet é mais potente, mais puxada para cima, tem Syrah aparecendo também. Mas a Bonarda vai lembrar um pouco ali a potência
e o sabor da Malbec. Então, se você gosta de Malbec e não quer variar muito, procure um argentino da uva Bonarda, você vai ficar bem satisfeito. Eu acho que é uma dica bem legal de hoje aí, seria uma alternativa à Bonarda. Beleza? Falei de Cordilheira dos Andes, né? Tem que lembrar que a Argentina está ali coladinha, na verdade a Cordilheira dos Andes divide praticamente a Argentina com o Chile. E a Argentina usa a Cordilheira dos Andes como fonte de água, né? O problema é que o Chile fica com a maior parte, né? A cordilheira congela no topo, né? Ela congela, quem já teve a oportunidade de conhecer o Chile e a Argentina, você vê a cordilheira, na época do inverno ela está bem congelada, a parte de cima. E os dois países usam muito bem, drenam quando chega a primavera e o verão, essa neve vai derreter. E os dois países conseguem drenar bem essa água e armazenar bem essa água para utilizar essa água durante o tempo, né? O resto do ano, né? Porque chove pouco, né? Mendoza chove pouquíssimo. A uva precisa de um pouquinho de água, ela não precisa de muita água em abundância, mas a uva precisa de um pouco de água. Então eles utilizam a Cordilheira dos Andes como reservatório ali de água. E aí tem um problema, porque o Chile fica com essa maior parte, né? O gelo fica mais do lado do Chile. A Argentina é um pouco prejudicada nessa questão climática, ela fica com menos quantidade de gelo. O que acontece hoje na Argentina? Ela não consegue crescer muito a produção de vinhos porque ela tem uma limitação de água. Então, se você quiser montar uma vinícola hoje na Argentina, vai ser complicado porque o governo fala, beleza, vai montar uma vinícola aqui, ultra mega power, mas você vai tirar sua água de onde? A gente não tem fonte, isso é bem controlado, chegam a ter até tipo hidrômetros mesmo, medição de água que entra na vinícola, que sai das vinícolas, para poder controlar. E a Argentina sofre um pouco com essa questão da falta de água para a vinificação, né? para cultivo da videira, né? A videira precisa sofrer, né? A gente fala assim, ela não precisa de tanta água, principalmente na época da colheita, mas ela precisa de uma quantidade mínima de água, né? Sem água nenhuma ela morre, né? Não tem jeito. Então ela precisa de uma quantidade ali mínima, mas então a Argentina é um pouco prejudicada com isso. Beleza, isso é um panorama geral da Argentina, gente, bem leve, bem de passagem. A Argentina dá uma aula, isso aí é bem mais complexo, subdivisões, regiões. Vou falar um pouquinho da Malbec, antes de a gente entrar no nosso vinho, fazer a avaliação do nosso vinho, falar um pouquinho especificamente do nosso vinho. Malbec não é uma uva argentina, né? Malbec é uma uva francesa da região de Cahors, no sudoeste da França. E lá ela tem o nome de Côte, C-O-T, Côte. Então essa uva Malbec, ela tem origem lá na França. Só que lá na França ela tem um perfil diferente. Lembrando que eu expliquei a questão de clima. Lá na França ela entrega um perfil bem diferente, né? Ela entrega um perfil mais ácido, com um tanino mais duro, menos alcoólico, assim como é o perfil de vinhos de regiões mais frias, né? É uma uva que tinha uma dificuldade em climas muito severos também na França. E a França aos poucos foi largando essa uva de lado. Ela é utilizada mais para corte. Colocava isso em percentual em alguns vinhos e não o feito varietal como a Argentina faz hoje. A Argentina conseguiu usar muito bem a Cordilheira dos Andes para poder cultivar essa uva. Por que a Cordilheira dos Andes? Porque ela usa a altitude da cordilheira, ela vai subindo a plantação na altitude para melhorar essa amplitude térmica. Então ela tem ali o deserto em volta, ela tem um clima seco, um clima ensolarado, com bastante luz e calor durante o dia, mas à noite ela tem um clima frio, fresco, né? E ela utiliza a altitude na cordilheira para melhorar essa amplitude térmica. Quando eu tenho um dia quente, ensolarado, com calor, que vai favorecer muito o amadurecimento da uva, eu tenho uma noite fria, faz a uva diminuir a metabolização, vai preservar a acidez da uva, eu vou conseguir fazer vinhos maravilhosos. É a condição perfeita para a uva. Dia ensolarado, dia quente, bem iluminado, e uma noite fresca, fria, para a uva conseguir preservar a sua acidez. Então a Argentina consegue fazer isso muito bem, e a Argentina conseguiu fazer isso muito bem antes da França, né? Tanto que a França meio que abandonou essa casta, falou, olha, Côte, a gente aqui usa para corte, não conseguimos entender como é que funciona e tudo, e a Argentina começou a fazer os Malbecs, a casta adaptou muito bem a região, tanto que hoje você começa a ver alguns franceses, alguns vinícolas francesas já olhando para a Argentina e falando, olha, o que esses caras estão fazendo lá na Argentina é muito bom com essa casta, por que a gente não fez isso aqui? Tem a questão climática, é claro, mas eles têm outras regiões na França, independente de Cahors, que eles poderiam ter utilizado a casta, né? E também você já começa a enxergar alguns vinhos escrito Malbec, saindo da França com o nome Malbec, não com o nome de Côte, mas ainda é minoria, mas muitas vinícolas já estão falando, olha, o mundo está comprando Malbec da Argentina, tem grandes vinícolas na Argentina, famosíssimas, né? Que
E no mundo inteiro você encontra, Estados Unidos, Japão, China, Europa, você encontra os grandes vinhos da Argentina, né? O Catena da vida, os vinhos da Vina Cobo, os El Inimigo, os grandes vinhos argentinos famosos. E tem muita coisa boa fora desse mundo, tá, gente? Dos famosinhos aí. Tem a Zuccardi também, que é muito boa. Mas tem muita coisa fora, então não fiquem só focados nesse perfil de vinho. O pessoal fala muito mal dessa turma aí, mas eu acho que não tem que falar mal. É só abrir a mente. Eles realmente fazem vinhos de extrema qualidade. Mas a gente não pode ficar preso nisso, tá? Então tem muita coisa boa por um custo às vezes até bem melhor. Então hoje a França já olha para a Argentina e fala, olha que legal, esses vinhos aí realmente entregam um potencial. É um perfil de vinhos que o consumidor hoje gosta bastante, tá? A Argentina vai entregar, como eu expliquei, como é a região mais quente, vinhos mais frutados, um pouco mais de fruta, isso agrada bem o paladar do brasileiro principalmente. Tem um pouco de potência em boca, estrutura, são vinhos bem estruturados. Quando passa por madeira, traz taninos ainda mais macios, um pouco de madeira no paladar, sem exagerar. Lembra que eu falei no começo da live, que nos anos 90, início a gente usava muita madeira, mas a madeira dava muito gosto no vinho, assim, um gosto muito forte de madeira. Hoje os enólogos estão buscando ali um equilíbrio entre a madeira e o vinho. Então você tem que sentir a fruta, tem que sentir a madeira. Grande Guilherme Diano, obrigado pela presença aí. Então, hoje a gente consegue, os grandes vinícolas conseguem fazer um equilíbrio. Então isso vem mudando um pouco ao longo do tempo. Então, essas vinícolas que têm muita madeira, tem caído em desuso. Mas eu ainda gosto muito desse tipo de madeira. Perfeito, consuma seu vinho sem frescura. Não fique preocupado com as regras demais. O mundo está mudando, mas eu gosto do estilo antigo. Ok, procure seu vinho e seja feliz, tá? Eu estou falando só a tendência do mundo atual. Mas se você gosta daquela madeira bem marcada no vinho, sem problema. Encontre o seu vinho aí, seja feliz. E aqui no Instagram Doutores do Vinho, a gente não é livre. É importante você sair daqui gostando de um vinho, entendendo um pouquinho mais sobre o vinho. E aí, se entender um pouquinho mais do vinho, eu já fico satisfeito. É isso aí, Guilherme. Obrigado. Então, a ideia é realmente passar um pouquinho de conhecimento. Se dessa live toda aqui você sair com 2, 3 coisas na memória aí, sabe, na hora de comprar e facilitar a sua vida na hora de escolher um vinho, eu fico satisfeito. Beleza? Falamos da Argentina, falamos da diferença da Malbec da Argentina, da Malbec da França. Lá na França você encontra com o nome de Côte, né? E não só Malbec. A França está começando a olhar para a Argentina e falar, olha, precisamos vender vinho para o mundo. Então, quando o vinho é destinado à exportação, internamente a francesa não vai fazer isso, né? Ele é um povo bem patriota, bem bairrista, então internamente eles vão continuar usando o nome de Côte. Mas para exportar é mais fácil colocar Malbec no rótulo, né? Botar Malbec no rótulo do que botar Côte. Lembra que as pessoas não sabem o que é a Malbec. Então você vai reduzir esse público. Lembrando mais uma vez que a vinícola é uma empresa, precisa pagar boleto. Então tem que facilitar a vida do consumidor final. Beleza? Então, falando um pouquinho da Argentina, já aí 20 minutos de live, vamos falar um pouquinho desse vinho agora, que é o vinho que eu escolhi. Vinho que eu escolhi para a gente bater um papo hoje. Esse vinho é um vinho conhecido aqui de casa, antigo. É um vinho que entrega bastante sabor, um custo-benefício bem legal. É um vinho que hoje está na faixa de 78, 80 reais, alguma coisa assim. Às vezes é uma promoção um pouquinho mais barata, às vezes está um pouquinho mais caro. Mas é um vinho abaixo de 100 reais, o pessoal me pede muito. Eu vou tentar até trazer na próxima live um vinho na faixa de 60, 50 reais. O pessoal me pede bastante também. Um vinho que eu goste e que entregue aí 50, 60 reais. Né? Porque pensando nisso, quando eu compro um vinho de 300 reais, eu quero que ele me entregue lá em cima. Quando eu compro um vinho de 50 reais, 55 reais, eu sei que ele vai me entregar um ponto a menos. Mas ok, se ele me entrega, está correto, está equilibrado, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos falar desse Norton aqui, Doc Malbec. Esse é um vinho da Norton Malbec, né? 100% Malbec. Ele tem uma região específica, tá? Tem até um selinho aqui, ó, Juan de Cuyo, Doc. Então ele certifica que todas as videiras vêm desse lugar, dessa região, tá? Dessa sub-região. Essa região, né, na verdade. Então ele garante isso. Por quê? Porque eu posso ter Malbec de vários lugares da Argentina, fazer um vinho com uvas diferentes. Tem um pouco de Malbec aqui, um pouco de Malbec ali. Eu faço um corte, um blend e de vários Malbecs e engarrafo e vendo. Ok. Aqui não, aqui ele está dizendo que esse vinho vem com as uvas produzidas numa região específica, que é a Juan de Cuyo. Então ele tem ali garantia disso. Inclusive ele traz um selinho aqui da região, bem bacana e tudo. Depois eu posto a foto do vinho de outra forma. Outra coisa muito interessante é que esse vinho tem 18 meses de passagem em madeira. Mas lembra que eu falei no começo que ele não tem aquele gosto de madeira acentuado? Isso que me chama muita atenção nesse vinho. Porque ele tem 18 meses de passagem em madeira, mas é só para acalmar esses taninos. Ele traz estrutura, traz corpo. Não é um vinho extremamente estruturado, não vai brigar com os vinhos de 200, 300 reais, mas ele entrega muito pelo perfil de preço. Eu acho que ele entrega a proposta dele. É um vinho abaixo de 100 reais, seja equilibrado,
tem um leve toque de madeira, tem uma estrutura, tem um final de boca legal, então é um vinho que entrega por menos de R$100, é um vinho que vai entregar bem legal. E se você não mora em Belo Horizonte, não compra no Verde Mar, você vai encontrar na internet aí, nessas lojas virtuais aí, tome cuidado, mas nas lojas virtuais mais conhecidas, você vai encontrar esse vinho com certa facilidade, na faixa de R$70 também, a mesma coisa, com frete, tá? Só existem 6 rótulos com selo DO na Argentina e o Norton é o que tem o melhor preço. Aí, ó, professora Silvia, professora de Argentina da BS, dando aí o parecer aí. Obrigado, professora. Então esse vinho é bem legal, ele tem 18 meses de madeira e desses 18 meses, 6 meses com passagem em carvalho francês, o restante em passagem de carvalho americano. Mas é muito interessante que ele não tem muita madeira. Eu tomei esse vinho, para quem acompanha a gente no Instagram aqui, na sexta-feira santa agora, sexta-feira passada, fui para casa de um amigo e eu levei esse vinho para experimentar, que ele tinha me perguntado, eu vi que você vai fazer a live e tal, traz um vinho para mim. Aí eu levei o vinho, a gente experimentou o vinho lá. Então vamos começar a falar do vinho. E a temperatura de serviço do vinho, dica rápida, quanto mais encorpado, mais estruturado o vinho, mais quente ou menos frio pode ser a temperatura aí, a faixa de 16, 18 graus. Vinhos mais leves, mais jovens, mais fresquinhos, eu acho que você pode baixar um pouco a temperatura, normalmente entre 14 graus, então vai girar entre 14 e 18, eu gosto do vinho um pouquinho mais gelado, ok, trabalha com 12. Muito gelado ele perde aroma e sabor, então tente manter uma temperatura ali mais agradável. Vinho não se bebe em temperatura ambiente, tá gente? A temperatura ambiente é na Europa, no Brasil é impossível. Tem gente que acompanha a gente aqui de outros estados, tinha uma pessoa aqui, não sei se era do Macapá, Rio Branco. Como é que bebe vinho em temperatura ambiente em Rio Branco? Impossível, né? Então, é isso. Esse aqui, já falei, 18 meses de madeira, 6 meses de carvalho francês, tem 14% de álcool. Detalhe, gente, percentual alcoólico não quer dizer que o vinho tem mais qualidade, tá? Já vi gente escolhendo o vinho pelo percentual alcoólico. O vinho pode ter 13,5, 13 e ser um excelente vinho, melhor do que os que tem 14, 14,5, tá? Principalmente, você pensa num vinho de 14, 14,5, 15% de teor alcoólico, o álcool tem que estar muito bem integrado, você vai sentir gosto de álcool na boca. Quando você sente só o gosto de álcool na boca, a boca esquentou, às vezes esquenta até o peito, isso é um desequilíbrio do vinho. Eu ouvi falar que os catenas são bem amadeirados, verdade? Sim, tá? A catena vem mudando um pouquinho ali o perfil dela, mas os catenas têm madeira sim, tá? Por quê? Hoje a Catena é uma empresa e ela entendeu que, principalmente no Brasil, a Catena vende muito vinho para o Brasil. O Brasil é um grande importador dos vinhos da Catena. O brasileiro gosta desse perfil de madeira. Eu tive informações recentes, quem teve lá agora, amigos meus e até alunos que tiveram recentemente em Argentina, eles estão, para você ter ideia, fazendo rótulos para o Brasil. Então esse lote aqui, que tem um pouquinho mais de madeira, vai para o Brasil. E esse rótulo aqui fica na Argentina ou vai para a Europa, que o pessoal lá gosta menos de madeira. É uma vinícola, tem que ganhar dinheiro, ela entendeu que o perfil do brasileiro gosta dessa madeira e ela coloca um pouco mais de madeira nos rótulos que ela manda para o Brasil. Isso não tem problema nenhum, tá gente? Ela faz isso, entendeu um pouco dela. Turma que gosta de madeira, vamos botar madeira. Mas tem coisa mais equilibrada, tá? Tem madeira, mas eu acho que eles estão caminhando para um equilíbrio. Se muita madeira demais aí, a Catena faz pãozinho, o pessoal gosta de falar mal dela pra caramba aí na internet, mas na verdade é porque também prego que se destaca recebe martelada. Prego que se destaca recebe martelada. Então, o que chama muita atenção, o pessoal tem que falar, tem que bater, tem que criticar. Tem uns que elogiam, outros criticam. A internet virou essa guerra aí, né? Então, mas assim, são bons vinhos. Se tivesse a oportunidade de experimentar, vale a pena. Só não acho que deve ficar focado em Catena o resto da vida. São bons vinhos, mas você paga pelo preço da marca, tá? Catena traz bons vinhos, ótimos vinhos por sinal. Mas é uma indústria, é uma empresa que, como outra qualquer, durante anos posicionou sua marca no mercado. E por conta disso, hoje ela cobra um pouquinho a mais por ter a marca no mercado, assim como os carros famosos, roupas famosas, todas essas marcas usam sua marca e ganham dinheiro em cima disso. Amo madeira, perfeito, não tem problema nenhum, que bom que você gosta de madeira. Então assim, é isso, é o perfil do seu paladar. Então ela tem que entender que o brasileiro gosta de madeira e ela vai fazer vinho com madeira. Alessandro, seja bem-vindo à live aí, obrigado mais uma vez a turma que está chegando aí. Quanto mais encorpado, melhor? Não, tá? De jeito nenhum. A questão do corpo do vinho não tem nada a ver com a qualidade do vinho, não, tá? O pessoal tem muito isso. Eu gosto de vinho potente, encorpado, amadeirado. Não, é um estilo de vinho. Você pode ter vinhos leves, com bastante complexidade. Por exemplo, um Pinot Noir da Borgonha. São vinhos leves, bem estruturados, bem complexos, com final de boca, persistência absurda em final de boca.
mas são vinhos leves. Então, assim, o vinho ser encorpado não é garantia que ele vai ser melhor, não, tá? E o vinho ser leve não quer dizer que o vinho é ruim. É um estilo de vinho, tá? Que agrada públicos distintos. Vai definir que se o vinho é bom ou se é ruim são outras coisas, não só a estrutura do vinho. É um perfil de vinho. Você pode ter um vinho leve, muito bom, e um vinho encorpado que não seja bom. Então, corpo do vinho, né, potência do vinho, não quer dizer qualidade no vinho, muito pelo contrário, tá? Isso aí, a madeira também no vinho não quer dizer qualidade, né? A madeira no vinho quer dizer que o enólogo quis colocar madeira no vinho e esse vinho traz algumas características ali de madeira, e ok. Tem vinhos maravilhosos que não passam por madeira, tá? Mas você gostar muito de madeira não é um defeito, tá? Muito pelo contrário. Eu gosto de madeira, não gosto, eu gosto de uma madeira no vinho também, não acho ruim não. É um perfil, né, hoje enológico. Aqui ele fala, eu já conheço o vinho, então eu não leio a ficha técnica, não, quando eu fico um bom tempo sem beber o vinho, eu não leio a ficha técnica antes daqui da live, mas como é que eu já bebi esse vinho no sábado, bebi esse vinho semana retrasada, se não me engano, na casa de um outro amigo, foi até por isso que eu resolvi trazer, vinho legal para eu levar a live. Então assim, é um vinho bem macio, é um Malbec bem macio, com fruta, bem gostoso, e ele entrega bem, um perfil ali médio, corpo, não é muito encorpado, mas também não é levinho, sonso demais, tem uma persistência boa. Na ficha técnica fala frutas vermelhas, pimenta preta. Vamos fazer o teste aqui agora, vamos experimentar esse vinho ao vivo aqui, vamos bater um papo sobre ele. Tomei Norton Sauvignon Blanc ontem, gostei, opa, faz tempo que eu não tomo o Sauvignon Blanc da Norton, eu vou experimentar. Vamos lá, pensando em cor aqui, um vinho, né, com intensidade aqui, bem forte, eu não consigo pegar. Aqui não é a melhor iluminação, depois eu vou arrumar uma forma de fazer uma iluminação legal aqui em casa para a gente fazer uma análise técnica do vinho um dia aqui. Mas é um vinho que eu já não consigo enxergar minha mão, meu dedo do outro lado, então eu daria aqui em matéria de intensidade de cor 4 ou 5, um vinho percentual aromático, ele é 3 ou 4 aqui, em matéria de potência aromática, talvez 4, 3 e 4, entre médio e médio mais, não chega a ser 5, mas ele já entrega aqui de longe, sem enfiar o nariz na taça, eu já sinto alguma coisa do aroma do vinho, então é uma aromação aromática. Eu sinto sim, fruta vermelha, concordo. Agora que o vinho já respirou. Lembrando que esse vinho já está na minha taça aqui, gente, já faz meia hora que eu coloquei esse vinho aqui um pouquinho antes de abrir a live. Eu pus ele na taça porque eu sabia que ele precisava respirar um pouquinho para poder entregar um pouquinho do aroma do vinho. Então, a fruta vermelha traz muito longe uma madeirinha, mas nada que incomode. Um defumado, agora apareceu um defumado, que vem da madeira. Lembrando que a madeira, gente, ela é tostada, né? Você faz a madeira, vê se eu acho um vídeo, tinha um vídeo aqui antigo, mas eu perdi no meu telefone. O tanoeiro é quem faz a madeira, né? Quem faz o barril, ele faz uma tosta e o enólogo escolhe essa tosta. Mais tosta, menos tosta, o tipo de tosta. E essa tosta vai passar alguns componentes para o vinho, que é um pouquinho de defumado, mais ou menos, conforme o que o enólogo pensou para o vinho. Então, o enólogo é o alquimista, ele é quem faz o negócio acontecer. Tem uma madeirinha, tem um frutado. Vamos botar ele em boca? Vamos sentir como é que é o vinho? Eu estou salivando aqui já. Delícia. É um vinho. Ele tem um tanino, ele tem uma presença, ele tem corpo. Não é um vinho Malbec levinho, aquele de entrada. Ele já traz ali uma potência, ele já traz uma estrutura. Persistência aqui em boca, ele traz já aqui uma... Está dando vontade de beber. Então, gente, tem que aproveitar a segunda-feira, falar que vai estudar vinho comigo e abre um vinho aí, uma desculpa boa para falar em casa. É um vinho que já tem uma certa estrutura, ele tem um final... É o primeiro gole que eu tomo hoje, então deixa eu tomar mais um. Realmente o primeiro gole você fica um pouco perdido, o segundo é que a gente consegue certinho aqui fazer uma avaliação. Não, mas ele tem uma fruta, ele tem uma madeira. A pimenta aqui que está falando na ficha, eu ainda não consegui sentir ela aqui em boca, mas pode ser que evolua um pouquinho, eu sinta. Então ele tem um final de boca persistente, médio aqui, lembrando que o vinho, né, em acidez e tanino também ele é médio. Então ele é um vinho bem equilibrado. Os 14% de álcool a gente não percebe, esse 14% de álcool nesse vinho, não percebo. Olha, não esquenta a minha boca, não esquenta o peito, o álcool está bem integrado, a madeira... 18 meses de madeira, estão muito bem integrado ao vinho. Isso que me chamou a atenção. Eu sinto a madeira do vinho, mas não é uma madeira que vai me incomodar ou que vai sobressair ao vinho, tá? Lembrando mais uma vez, você gosta desse estilo de vinho com muita madeira, ok, não tem problema nenhum, beba seu vinho com bastante madeira.
É só uma variação mais técnica. Então ele tem uma madeira, que ele entrega uma madeira, mas a madeira não incomoda, a madeira que está ali integrada ao vinho, ele entrega a fruta, ele pega um defumadozinho, entrega uma fruta vermelha, é um vinho bem legal, para R$ 78,00, se não me engano eu paguei nele, lá no Verde Mar. Então assim, é um vinho que entrega bem legal, entrega o preço, o vinho entrega o que ele promete, né? Essa que é a questão. Então eu acho que vale a pena, o vinho é a nossa indicação aqui. Ele vai casar bem com uma carne, estão acompanhando com Taná. Opa, Taná, baita Taná, Taná. Aí você mandou bem. Sobe a régua na potência aí, né? Então, esse vinho aqui, falando em harmonização, já vou te indicar, tá? Um vinho aí, só terminar aqui o raciocínio. Esse vinho aqui não é tão levinho, ele já traz um pouquinho mais de potência, ele vai ficar bem com uma carne, tradicionalmente, um churrasco, ele vai casar bem. Talvez uma carne muito gordurosa demais, um cordeiro, alguma coisa, pode ser que ele seja, não fique tão perfeito, mas ruim não vai ficar. Agora o churrasco normal, uma picanha ali, tudo vai ficar perfeito. Até mesmo quem gosta de frango, não gosta de carne vermelha, aquele tostado do frango não vai ficar de menos para esse vinho, então o vinho vai casar legal, porque ele não tem uma potência tão alta, mas ele tem um tanino já firme, ele está macio, mas o tanino não está presente. Então assim, ele vai casar muito bem com a carne. Massas com molho mais molhudo, assim, com bolonhesa, umas massas com bacon. Queijos mais curados, aquele queijo levinho demais, e acho que ele vai ficar pouco, tá? Esse queijo levinho vai ficar pouco, tipo o Minas artesanal que a gente tem aqui, o Minas padrão, desculpa, ele vai ficar pouco, eu acho que ele é pouco. Mas um meia cura já começa a ficar melhor, mas ideal é um queijo mais curado, parmesão, grana, outros queijos com um pouquinho mais de potência. Pode ser artesanal, mas já meia cura, aquele artesanal muito fresco já vai ficar pouco, tá? Artesanal mineiro. Indicação de vinho semi-seco. Não tenho o hábito de tomar vinho seco, iniciante. Vou te dar 2 dicas, tá? O que incomoda quando você está começando a beber vinho não é a falta do açúcar, é o tanino. O tanino é essa açúcar que seca a boca, né? É banana verde. Então eu vou te indicar 2 caminhos, tá? Você vai começar a procurar vinhos com a uva Carmener, Merlot, Gamay, escreve Gamay, tá? São vinhos mais de entrada, mais leves, que vão te incomodar menos. Agora, se ainda assim você sentir que esse paladar não está legal, procure um vinho italiano, a uva chama Primitivo, masculino mesmo, Primitivo. É uma vinho da região da Puglia, não precisa gastar dinheiro, tá? Tem Primitivo de R$400, Primitivo de R$60, R$50 no supermercado. Ele é um vinho que, ele, por conta do amadurecimento da uva e por conta da região da Itália, ele traz um residual de açúcar um pouquinho maior. Então é um vinho excelente para quem está começando a beber vinho. Então anota aí, uva Primitivo, vinho italiano, região da Puglia. Você vai achar fácil, aí é um vinho hoje em dia bem disseminado, inclusive tem um rosézinho dele bem gostoso, vários rosés de Primitivo bem bons, tem os tintos também são bem levinhos, os Primitivos de Manduros mais caros, aí não, são vinhos que têm um pouquinho mais de potência, mas o Primitivo de entrada, olha, pode ir tranquilo nele. Outro vinho italiano também que você vai achar bem leve, os Barbera, é o nome da uva, Barbera, tem a região, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, que é a DO, mas a Barbera é o nome da uva, são uvas que entregam vinhos mais leves também. Mas o Primitivo eu acho que vai te agradar. Procura um vinho com a uva Primitiva aí no supermercado ou na internet, experimente e depois você me conta, tá? Se achar que o Primitivo tinto ainda está te incomodando, comece pelo rosé, ele vai entregar ali um pouquinho de dulçor, sobra um pouquinho, ele entra no Brasil classificação meio seco. Lembrando que classificação meio seco é porque nós temos um limite aqui de álcool, de açúcar, não quer dizer que o vinho é ruim, tá, gente? Então tem vinho meio seco que é muito bom e tem vinho doce muito bom, tá? Temos que separar vinho suave de vinho doce. Vinho suave é o vinho que a gente adiciona açúcar, feito com uvas americanas, não são uvas vitivinícolas. É o tema para uma outra live. Vou pensar uma hora, trazer um vinho de sobremesa aqui e dar uma aula sobre vinho de sobremesa. Eu acho que vai ficar legal para quebrar esse mito que vinho doce é ruim. Tem vinho doce maravilhoso, Chateau de Quem, Sauternes, Tokai, vinho do Porto, assim, tem muita coisa boa. Beleza? A dica tá aí do Primitivo, você pode pegar o Primitivo aí. A origem Cabernet Sauvignon Demi-Sec da Valduga. Aí, ó, nosso amigo Zé Maurício dando uma dica para você também aí, ó. O Cabernet Sauvignon da Valduga. Pode ir nele que não tem zebra. Mas procura esses vinhos, tá? Vai nessa onda, nessa pegada desses vinhos aí, que eu acho que você vai começar a sentir, que vê que não é o açúcar que tá te incomodando tanto, tá? É esse tanino que ajuda. Isso, Primitivo é a mesma da Califórnia Zinfandel, tá? Tem algumas características diferentes, por conta do terroir, né? Uma é plantada no sul da Itália, outra é plantada na Califórnia, mas sim é a mesma uva, tá? Detalhe que essa uva, a Primitivo, ela não é nem italiana
nem americana, ela é uma uva croata. Os dois países ficam brigando, Primitivo é italiano, Zinfandel é americano. Mentira, a uva é croata, não tem nada a ver com... Os países fazem muito bem vinhos com essa uva e acabaram abraçando aí, mas é isso aí, é o Zinfandel. Você vai achar Zinfandel também. É que os vinhos da Califórnia estão chegando bem caros no Brasil, né? Então, se for pro lado do Primitivo ali na Pula, você vai achar vinhos mais em conta e mais barato. Beleza, turma? Falamos hoje aqui bastante de Argentina, falei até na cabeça de vocês, falamos um pouquinho da Argentina, falamos um pouquinho do contexto econômico aí de volume de vinho da Argentina para o Brasil, a Argentina inclusive. Falamos desse baita vinho Norton aí, mais uma vez, Norton Doc, tá? Ele tem um outro lá que é um reserva, eu vou botar a fotinha aqui na capa da live aqui, a fotinha mais bonitinha, porque aqui inverte, né? Porque eu estou fazendo do celular. Mas tá aí a nossa indicação da semana, Malbec, Norton Doc, bem legal. Obrigado a todo mundo. Alguma pergunta, turma? Mais, estou encerrando a live aqui. Mas alguma pergunta a mais sobre o vinho, sobre outro tema qualquer, não tem problema nenhum. Nossa live é aberta, é para conversar sobre vinho, não precisamos ficar focados. A ideia é eu indicar um vinho, que sempre me pediam isso, e a ideia é indicar esse vinho e bater um papo sobre vinho. Beleza? Norton não decepciona, concordo, Jordano. Perfeito, esse vinho é bem legal. É um vinho fácil de achar. Você não paga tão caro nele quanto algumas estrelinhas aí no mercado, que você paga um pouquinho a marca. É um vinho que te entrega uma qualidade boa, dentro do preço que ele se propõe a ser. Eu gosto muito dos vinhos da Norton. Então, restaurante, às vezes você encontra o vinho e tudo. Vale a pena experimentar. Esse especificamente é um vinho que me agrada bastante. Me agradou bastante pelo perfil dele, me surpreendeu aí. Esse tem, tá? Esse Norton, eu falei aqui, ele tem 18 meses de passagem de madeira. 12 em carvalho americano e 6 em carvalho francês, tá? Mas a madeira não sobressai tanto. Esse foi por isso um dos motivos que eu trouxe ele para a live, porque ele é um vinho que tem muito tempo de passagem de madeira, mas a madeira não tomou conta. Então o Enólogo fez um trabalho realmente muito bom de amaciar o tanino, trazer complexidade para o vinho com a madeira, não trazer um suco de madeira, né? Então isso foi porque ele tem 18 meses, é muita coisa. Nossa, vai ter muita madeira, porque eu não lembrava que ele tinha tanta madeira assim, tanto tempo de madeira, desculpa. Mas experimentando o vinho, você vê que a madeira está muito equilibrada e bem tranquilo. Preço médio, eu paguei nesse vinho hoje R$ 78,00, tá? É um vinho que você vai trabalhar normalmente abaixo de R$ 80,00. Você acha algumas promoções de 68, mas na média você vai achar ali próximo de 80, 78, 75, às vezes um pouquinho mais, 84. Mas você acha boas promoções, fica na tenda, você vai achar ele comprar ele abaixo de R$ 70,00, tá? 68, R$ 69,00. Ele tem um outro que é o reserva, tá? Que é um pouquinho diferente, é um outro perfil de vinho. Mas esse aqui, não que o outro seja ruim, eu trouxe esse por conta dessa curiosidade da madeira estar tão bem integrada ao vinho. Beleza, turma? Muito obrigado mais uma vez. Nossa divina segunda, e dessa vez com o Norton Doc Malbec, um vinho argentino. Quem quiser saber um pouco mais sobre o vinho, segue a gente. Quem está acompanhando a live e não segue a gente ainda no Instagram, siga a gente no Instagram, Doutores do Vinho. Eu e a Carol aqui estão sempre à disposição para atender vocês. Nem sempre eu respondo imediatamente, mas sempre que possível, e no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana. Saúde, turma. Até mais. Obrigado.